Programa ricardo-olandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardo-olandini.net, aqui no BATV, canais 20, 520 na RTS, Vale dos Sinos é o 26, 526, Uruguaiana também é 26, 526, nas nossas redes sociais do Facebook e YouTube, e bombando o planeta afora, para não dizer universo afora, pelo streaming do BATV. Nossa convidada de hoje é a jornalista Beth Sefrin. Tudo bem, Beth? Tudo tranquilo, Ricardo. Tudo ótimo. Beth, conta um pouquinho da tua história, principalmente nesse tema que nós vamos abordar hoje, que é a comunicação corporativa, que teve um colapso, vamos dizer a verdade. Em março de 2020, teve um colapso na comunicação corporativa, porque as empresas, quisessem ou não, elas tiveram que passar de um modelo presencial, de relacionamento presencial com os seus clientes, seus funcionários, né, para um ambiente, no mínimo, híbrido. Mas tem empresas que eu conheço, empresas com mais de 1.000 funcionários, que fecharam os escritórios físicos, ficaram no escritório só um endereço e uma salinha, porque o resto, até hoje, e já se acostumaram com isso, o negócio deles é comunicação total via internet, né? Empresas de informática, por exemplo, muito comum, né? E outras empresas que tiveram que se adaptar, né? Com as vendas deixaram de ser presenciais, passaram a ser virtuais e coisa e tal. Beth Sefrin, conta um pouquinho da tua história e da Insider 2. Tá ok. É um prazer estar aqui, né, contigo, tendo esse papo gostoso. Vamos lá, temos coisa para contar. Na verdade, eu sou jornalista formada, sou publicitária também, e também tenho pós em administração de empresas, porque isso complementa a minha relação com as empresas, porque eu sempre desenvolvi meu trabalho voltado para as empresas. Então, eu entendi que eu tinha que ter um conhecimento mais administrativo do contexto empresarial para poder lidar e entender os problemas rapidamente, fazer um diagnóstico. Tinha que ter esse conhecimento para poder lidar com as empresas, para não dar trabalho, né, para quem quisesse me contratar. E o marketing, obviamente, a gente tem essa formação, é necessária. E também lecionei na universidade, na PUC, por alguns anos, na propaganda, no desenvolvimento de planejamento, enfim, uma história legal ali. Eu curti muito ser professora na PUC ali, foi uma fase da minha vida, mas depois não consegui organizar, continuando sendo professora, tendo que viajar, até pelo tipo de trabalho e tipos de clientes, né, que eu tinha, para poder ficar, sempre dispensar esse tempo necessário para estar nas aulas, né, presenciais. Bom, então, que mais? A minha empresa, a Insider 2, ela tem mais de 30 anos, é uma história de vida, né? Então, nós já trabalhamos ali, desenvolvemos projetos de todas as áreas possíveis e imagináveis, desde o agronegócio, pela indústria, serviços. A própria NET TV a cabo, a gente trabalhou durante 6 anos na sua implantação, né? Foi uma história bem legal, atuamos muito forte no interior, implantando, fazendo eventos em cada cidade, comunicando isso para os públicos, fazendo, enfim, fazendo que as pessoas entendessem como é que funcionava na época a TV a cabo, que era meio difícil, as pessoas não entendiam, depois ficou fácil, né? Inicialmente foi um desafio, como que TV vem pelo fio? Hoje é engraçado, hoje até é engraçado falar isso, mas na época existia essa dificuldade desse entendimento. Mas, então, companhia aérea, a indústria de balas, de tudo que tu possa imaginar, nós já trabalhamos na vida, né? De metal mecânica, por Caxias, a área moveleira, o pessoal do vinho, passamos em Gramado, turismo muito forte, trabalhamos, atuamos também.
Hoje, inclusive, trabalhamos muito com vários clientes em Gramado e também ainda na indústria moveleira. E temos uma longa história para contar, né? As próprias empresas de comunicação já foram nossas clientes. É engraçado até comentar isso, mas já atuamos, né? Enfim, e estamos vivendo um momento diferente, né? De toda essa história do passado, de 2 anos para cá, a nossa vida, nem 2 anos, mas enfim, a nossa vida virou, né? Já vinha virando, aí virou de repente, já vinha acontecendo essa virada, mas aí de repente virou. E nem todas as empresas estavam preparadas ou já estavam trabalhando essa questão toda da transformação digital, se adaptando a esse novo momento, novo mundo, as novas tecnologias, novos canais de comunicação, entendendo isso, como é que funciona e como é que aproveita e como é que tira, como é que potencializa, né, essa utilidade de tudo isso que é oferecido hoje. Então, muitas empresas sofreram fortemente nessa virada, porque não estavam preparadas, né? Estava até comentando que nós estávamos mais preparados, porque nem tanto, mas já tínhamos um bom andamento nessa questão da transformação, porque era uma necessidade para nós. Nós trabalhamos durante muitos anos, uns 16 anos, com a companhia aérea TAP Portugal, onde o cliente que nós tratávamos dia a dia estava em Lisboa. O escritório do Brasil em São Paulo, inicialmente do Rio, depois passou para São Paulo. Então, além de ter que ir volta e meia para fazer as reuniões presenciais, nós tínhamos um dia a dia para tratar das coisas que uma companhia aérea tem um envolvimento muito grande, né? Vários stakeholders nós tínhamos que tratar diariamente, várias questões que nós tínhamos que resolver no dia a dia, desde perda de bagagem, problemas em aeroportos, voos cancelados, enfim, tudo que possa imaginar, nós dávamos conta de fazer a comunicação, de resolver, atender a mídia, né? Atender os jornalistas que nos chamavam sem parar, era São Paulo, era Rio, era Nordeste, era de todas as partes do Brasil, nos chamando, pedindo informações, e nós estávamos sempre intermediando com a empresa, esse tipo de coisa. Então, nós tínhamos que ter essa comunicação já muito adiantada à distância, né? Então, nós tínhamos já acesso remotamente aos nossos arquivos internos. Eu viajava, por exemplo, outra pessoa da empresa viajava para tratar à distância, ela tinha acesso a entrar na empresa já para poder dar continuidade ao trabalho, ou salvar algum arquivo, ou buscar uma informação. Então, era já parte da nossa vida, trabalhar à distância, né? Então, nesse momento, vir para casa trabalhar naquela hora não foi nada novo para nós. Só mudou o local, a gente trabalhava à distância, agora trabalhávamos dentro de casa, né? Entende? Foi mais ou menos o que aconteceu. Então, essa foi uma coisa interessante. Agora, muitas empresas, eu sei, inclusive do meu ramo, tiveram essa dificuldade, tiveram que rapidamente ter que rever a sua vida dessa forma de operar, né? Tinha que passar a operar diferente. E a outra coisa que foi bem interessante de se observar é que a cultura da empresa ela sofreu algum movimento, né? Um abalo, dá até para dizer, porque as pessoas em casa elas trabalham à distância, e a cultura ela se desenvolve com a convivência, com aquelas regras tácitas, né? As regras que não estão escritas, as combinações do dia a dia, o olho no olho, tu pensa assim, eu também penso. A hora do cafezinho, né? Aquele bate-papo, aquela conversinha ali na saída para fazer um lanche, num almoço, né? Faz toda a diferença, né? E isso vai consolidando a questão toda da cultura, da forma de como a empresa funciona, quais são os princípios, e até renovando. Pode estar escrito, mas eles têm que ser vivenciados para valerem de fato, né? Então, assim, não só as empresas de comunicação sofreram com isso, mas todas as empresas que tiveram trabalho remoto estavam sofrendo e sofrem e sofrerão nos próximos a vida, eu acho, até não é nos próximos anos, acho que é para a vida, de achar formas
de trabalhar essa cultura à distância. Então, esse é um desafio novo da comunicação, dentro desse momento de pandemia que nós vivemos, e com esse novo formato de trabalho que eu acho que vai ficar, né? Vai ficar para a vida. Algumas pessoas já estão voltando, mas algumas empresas, e eu já tenho cliente nesse sentido até, que diz o seguinte: alguns ficam remoto, outros ficam híbrido, um pouco na empresa, um pouco em casa, e outros que, quando a indústria não pode sair da empresa, enfim. Mas está acontecendo esse novo formato de trabalho para as empresas, né? Então, assim, a questão toda é: vamos trabalhar a cultura, sabe? E isso é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser trabalhada, porque corre riscos, né, das coisas se desfazerem. A pessoa tem que ter uma autonomia, tem que ter uma pessoa madura para trabalhar longe e manter esse formato, essa cultura da empresa, ter responsabilidade. Alguns dizem que trabalham até mais, né? Trabalham mais, mas tem a vantagem também de trabalhar onde estiverem. Viajou, foi para algum lugar, pode trabalhar, pode viajar antes e trabalhar à distância. Então, facilita muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, pode ficar meio diluído em algum momento, depende sempre da maturidade das pessoas, do profissional, o nível de profissionalização, né, de cada um. E isso é uma coisa que tem que ser vista e tem que ser organizada, tem que ter projeto, tem que ter um planejamento, quando acontecem as reuniões, o que se debate, as reuniões presenciais, as reuniões online. Tudo tem que ser pensado, tem que ter um planejamento nesse sentido, né? De manter essa cultura, de pensar nessa cultura, de como é que vão se desenvolver. Enfim, e aí, o que você ia falar? Beth, e no meio de tudo isso, ainda se acentuou outro problema para as organizações, que eu já vou introduzindo esse tema, que são as redes sociais. As redes sociais que envolvem opiniões e opiniões de dirigentes, de funcionários, informações que não deveriam ir para fora, porque a rede social é uma maravilha para quando quiser detonar alguma coisa, né? E as pessoas esquecem outra coisa, né? Que tem um caso famoso na Europa que um cidadão conseguiu ser apagado do Google. Ele entrou com uma ação lá, porque ele tinha uma história não muito boa, assim, e estava no Google, né? Então, sempre que alguém procurava, botava o nome do Ricardo Orlandini, aparecia aquilo que lá não aparecia, né? Não se esconder, né? Então, é muito comum as pessoas até esquecem, pô, vou fazer uma entrevista de emprego. Hoje eu sei que a maioria das organizações, quando vão fazer a seleção, a primeira coisa que eles olham, vamos olhar a rede social do cara que a gente está contratando, né? Para ver se o cara, o que ele escreve lá, né? As redes sociais e as organizações, Odete? Na verdade, hoje, todo mundo é um formador de opinião, né? Quem quiser, quem tiver um celular na mão, pode ser um formador de opinião, pode emitir a sua opinião, pode falar o que pensa, o que dá na cabeça, pode passar uma informação até inverídica, até verídica. Então, hoje, essa questão toda de fake news é muito relativa, né? Hoje interessa dizer que determinadas coisas são fake news e outras não. É muito jogo, né? Um momento meio delicado nessa questão da fake news, que nem tudo é fake news e é considerada fake news. Mas, enfim, as redes sociais realmente elas vieram para mudar o mundo, né? Mudar as relações de comunicação. E o que eu vou te dizer? É muita responsabilidade, né? De quem emite, de com a sua performance na mídia social. O que ela passa, né, na mídia social é de uma... por exemplo, uma pessoa está dentro de uma empresa, acontece uma coisa imprevista dentro da empresa, uma crise, qualquer coisa, ela pode fotografar e botar na rede social na hora. Isso é muito sério, né? Então, as empresas hoje, elas têm que ter algumas combinações, algumas regras dos funcionários não publicarem nada de dentro da empresa. Às vezes, está sendo desenvolvido um produto
com algum segredo, com alguma tecnologia exclusiva, sei lá, algum lançamento ultra novo que é para ser preservado até o momento do lançamento. Um design de um carro, né? Pois é, e vai que alguém fotografa e põe na internet, acaba com tudo, né? É um problema grave. Então, esse tipo de coisa também tem que ser olhado e cuidado dentro das empresas. E a comunicação interna. A comunicação interna, ela tem que ser toda trabalhada, não digo nem regulada, mas eu digo trabalhada. Trabalhada junto com as pessoas, desenvolvendo a consciência das pessoas e a responsabilidade, né? Porque ela é sério, né? Ela pode comprometer o futuro, o andamento dos bons negócios e por aí afora, né? Acho que é nessa linha. Ô, Beth, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você acompanha no BATV, canais 20, 520 na NET RS, Vale dos Sinos, Uruguaiana, é o 26, 526 nas nossas redes sociais do Facebook e YouTube, e bombando o mundo afora pelo streaming do BATV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Eu sou o Rogério da Rogério.pizza. Sabe por que eu faço pizza? Porque eu adoro fazer pizza, eu amo fazer pizza. Fazer pizza para mim é louco de bom. Teleentrega 0800 321. Rogério.pizza. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com a jornalista Beth Sefrin. Falamos sobre comunicação corporativa, falamos sobre redes sociais e esse novo do novo normal, né? Porque nada vai ser igual como antes. Nada será como antes nunca mais, né, Beth? Nunca mais, né? E algumas pessoas ainda têm a esperança de que volte a ser como era, mas não é mais. Não é mais e não será mais, né? Existem novos conceitos, novas formas de pensar e novas formas de trabalhar, novas formas de conduzir, enfim, é diferente, é bem diferente. Mas, para isso, toda empresa tem que ter o seu planejamento, né? Tem que ter o seu planejamento, tem que ter a sua orientação, tanto interna quanto externa, com seus stakeholders, né, externos, com todos os stakeholders, seriam os seus públicos, os públicos que a empresa trabalha, que ela se comunica, que ela se relaciona, pode ser a comunidade, pode ser os fornecedores, pode ser até mesmo a concorrência, o poder público, enfim, tem que ter toda uma política de condução disso tudo, né? E, para isso, tem que existir um bom planejamento que oriente essas questões, que tenham políticas de comunicação claras, até na questão do investimento na comunicação. Antigamente, colocava um anúncio em determinado lugar, era suficiente, a vida estava resolvida, né? Hoje tem que ter uma outra política, porque as formas de se comunicar são imensas, muitas vezes maior, a oferta é muito grande, assim, o que nós temos de canais hoje para nos comunicar? Então, existe todo um projeto de identificar por onde vamos falar, e como vamos chegar nos nossos públicos. Então, tem que ter um planejamento claro disso para não... É melhor, às vezes, como eu digo para os meus clientes, é melhor não fazer nada do que fazer uma coisa errada e gastar muito e não ter resultado. Então, fica quieto, não faz nada, que é mais seguro. Fica quietinho no cantinho ali, né? Porque às vezes faz um investimento que não vai ter resultado. A gente está vendo que não vai ter resultado, tem que orientar nesse sentido, não pode, não faz, né? Não faz. Às vezes é melhor não fazer, se não faz bem orientado. Então, tem que ter um norte, tem que ter o entendimento do funcionamento do produto, do lançamento, se é que tem um lançamento, qual o valor, o que esse produto ou a empresa oferece que a deixa diferente de todas as outras, o que ela pode ser melhor, em que sentido para o mercado, enfim, para as necessidades dos seus clientes, como é que ela se posiciona no mercado, o que ela oferece. Então, você tem que ter projeto para isso.
né? Então, com todas essas variáveis que a gente tem hoje na vida, né, tanto de veículos de comunicação, que mudou completamente. Antes, nós tínhamos grandes veículos e hoje nós temos milhares de veículos menores. Então, nós temos que repensar tudo isso, tem que ter um propósito que organize a vida, né, nesse sentido. Então, mudou tudo, e a pandemia acelerou muito mais, e, enfim, tem que pensar em inovação o tempo inteiro, né, na simplificação das coisas, simplificando ao máximo hoje, porque as empresas têm que ser simplificadas dentro desse contexto. Os custos altos. Hoje uma pessoa hoje trabalha muito mais em função dos meios que ela tem na mão hoje para trabalhar, né? Os WhatsApps, as possibilidades, inclusive com o canal que nós estamos usando agora, para acelerar o trabalho. Então, hoje se trabalha muito mais e se rende muito mais, uma pessoa rende muito mais. Então, isso tudo tem que ser revisto, né? Tem que ser qual a capacidade de cada um, até também os cuidados para não avançar na vida pessoal das pessoas, né? Enfim, qual a responsabilidade da empresa com a pessoa trabalhando fora da empresa. Eu sou diretora ainda da Abracom, da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, aqui para o Rio Grande do Sul, e essa é uma das questões discutidas o tempo inteiro. Né? Discutidas não, se tem uma orientação, se tem advogado na Abracom que orienta sobre os limites, né? De o que é necessário uma pessoa trabalhar em casa, o tempo que ela pode dispor, os riscos que corre, o que ela precisa, o que a empresa tem que fornecer para essa pessoa trabalhar em casa, enfim. Todas essas coisas são discutidas e temos essas orientações. E muito mais, né? O posicionamento, o que são as empresas de comunicação hoje. A Abracom, ela, vamos dizer assim, ela ajuda muito nós, vamos assim, pessoal, da comunicação, né? Beth, um amigo meu sempre diz, e é uma mensagem inteligente, né? O erro é inevitável. A gente sai na chuva, se molha. Mas nós temos que aprender a cada vez mais, quando errar rápido. A correção tem que ser muito rápida. E a maioria das organizações, até um determinado momento, não tinha um comitê de crise, não se preocupava, não, só acontece com o meu vizinho, comigo nunca vai acontecer. Voltando às redes sociais, as redes sociais destroem com uma marca, destroem com uma empresa da noite por dia. Nós estamos vivenciando esta semana um incidente que aconteceu com uma grande rede gaúcha, que foi uma bobagem que uma pessoa postou numa rede social e está causando um problemaço para essa marca tradicional no Rio Grande do Sul, em função de uma bobagem que uma pessoa que até já foi afastada da organização, mas ela postou numa rede social. Tá? Como lidar com isso aí? Qual a importância de ter esse comitê de crise bem organizado, as regras bem claras na organização, para errar rápido? Já que vamos errar em algum momento, errar rápido. Realmente. Os comitês de crise devem ser constituídos dentro das empresas. E quem faz parte desse comitê de crise? Tem que ter um advogado que entende da empresa, né? De todas as possibilidades, um diretor, a área de comunicação. Nós fazemos parte de alguns comitês de crise, nós temos um número de WhatsApp, um grupo de WhatsApp, que quando esses dias alguém passou alguma coisa por engano ali, foi aquele horror, o que houve, sabe? Não houve nada, foi só uma questão. Mas, assim, e esse grupo tem que se reunir muito ligeiro, muito rápido, como tu disseste, para errar e corrigir rapidamente, né? Estar atento e nem sempre corrigir, porque às vezes se erra, tem que se até admitir o erro, dependendo da situação. Tudo tem que ser analisado. Tem que admitir o erro, tem que buscar a correção do erro, comunicar a correção do erro, falar abertamente, responder as perguntas sobre esse erro. Não adianta se esconder embaixo da mesa, não adianta, é muito pior.
né? Então, é assim, ó, existem algumas regras básicas dessa questão da comunicação e dos erros, né? Isso é necessário. Então, tem que ter um comitê de crise e tem que ter um plano, um projeto de evitar as crises. E aquelas coisas que nós estávamos falando antes, dos funcionários, têm que saber que eles têm responsabilidades, evitando crises, até em função das mídias sociais, eles têm que ter essa consciência e responsabilidade, né? E isso tem que ser passado para eles. Eles têm que assumir isso, tem que ter consciência, tem que estar preocupado, eles têm que saber que eles correm riscos se eles tiver alguma conduta ruim dentro da empresa. Então, essa responsabilidade deve ser passada. E isso tudo existe treinamento, existe projetos que se apresentam internamente, se faz o treinamento, cada pessoa participa, depois os diretores, dependendo do tamanho da empresa, repassam para suas áreas, e tem que ter manual para isso, tem que ter material desenvolvido especificamente para cada tipo de empresa, porque muda, né, o tipo de risco que tem. Vamos imaginar uma construção civil tem um tipo de risco, uma indústria tem outro tipo de risco, um parque de diversões tem outro tipo de risco. Então, tudo isso tem que ser tratado e olhado, né, de alguma forma para prevenir o que dá, e se acontece algum acidente ou um incidente, como tratar disso rapidamente, né? Quais são as primeiras iniciativas que se tem nessa situação? Perfeito. Ô, Beth, passou o tempo, hein? O tempo passa, o tempo voa, a poupança Bambeninos não existe mais, mas o programa vai rapidinho aqui. Ô, Beth, muito boa a nossa conversa. Eu quero encomendar um outro bate-papo contigo. Eu sei que tu vai te preparar para me ajudar nisso aí. Eu quero falar sobre turismo no Rio Grande do Sul e no Brasil. Gosto muito desse tema. Principalmente, tem bastante experiência. Principalmente com a pandemia, o que aconteceu, e o turismo local, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. Como restrições para sair do país, muito grandes, todos os brasileiros que iam para a Disney estão indo para algum lugar, né? Certamente no Brasil. Beth, aquecido o turismo interno. Beth, muito obrigado pela tua participação aqui no programa RicardoOrlandini.net. Eu agradeço também, muito bom. Prazer. Este é o programa RicardoOrlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20, 520 na NetRS, no Vale dos Sinos, Uruguaiana 26526, nas nossas redes sociais do Facebook e YouTube, e na internet pelo streaming do BATV. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Eu sou o Rogério da Rogério.pizza. Sabe por que eu faço pizza? Porque eu adoro fazer pizza, eu amo fazer pizza. Fazer pizza para mim é louco de bom. Teleentrega 0800 321. Rogério.pizza.